Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Bom, nesse período que a gente está passando por algumas restrições de movimentação, a gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo de forma à distância, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico e vamos aprender sobre o fundamento de equilíbrio químico para que nos próximos encontros a gente possa, então, ir aprofundando o conhecimento, ok? Bom, antes de a gente dar o conceito de equilíbrio químico, é importante a gente descontextualizar uma confusão que se faz entre equilíbrio e balanceamento, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é uma imagem de uma balança de pratos, né? E muitas vezes essa imagem a gente relaciona com a questão da justiça, né? E a gente acaba dizendo que quando esses pratos eles não estão exatamente no mesmo nível, que a justiça ela está desequilibrada, né? Mas na verdade, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que isso daqui é uma balança. Então, o certo de a gente ter falado está desbalanceada, né? Então, a justiça, se ela está pendendo para algum dos lados, ela vai estar desbalanceada e não desequilibrada. Nesse caso, a balança está equilibrada, mas está balanceada. Se a gente olhar essa outra imagem, a gente vai poder ver uma outra posição de uma balança, onde ela está desbalanceada, né? Mas ela está equilibrada. Só que esse equilíbrio ele não está no meio aqui, né? O equilíbrio ele está deslocado para um dos dois lados, ok? Então a gente tem sempre que lembrar que o equilíbrio ele não necessariamente precisa ser no centro, ok? O equilíbrio ele pode ser deslocado para um dos dois lados, joia? Bom, essas duas imagens dessas balanças mostram equilíbrios que a gente chama de equilíbrios estáticos, que são equilíbrios onde o objeto que a gente está observando ele não se movimenta, né? Mas, por exemplo, se a gente buscar um vídeo, né? Vamos olhar aqui um vídeo. Esse vídeo, por exemplo, né? É uma pessoa aqui praticando um esporte que é literalmente um esporte de equilíbrio, né? Que é o slackline. E uma outra situação, por exemplo, uma outra atividade esportiva, então alguém andando de bicicleta e se equilibrando apenas na roda de trás, né? Então a gente pode observar que nesses dois casos a gente fala de um equilíbrio, mas que a gente relaciona como um equilíbrio dinâmico, porque a pessoa ela não está parada que nem essa balança aqui, né? A pessoa ela está se movimentando, mas ela não deixa de manter o seu equilíbrio, ok? Então, a gente tem dois tipos de equilíbrio: os equilíbrios estáticos e os equilíbrios dinâmicos, ok? Então, esse daqui é um equilíbrio estático e aquele de lá é um equilíbrio, o dos vídeos é um equilíbrio dinâmico. Bom, aqui eu apresento para vocês um link de um simulador que eu quero que vocês façam, simulem alguns experimentos para relacionar alguns parâmetros de equilíbrio químico. Vou apresentar esse simulador para vocês e vou passar uma tarefa que é para vocês fazerem dois experimentos e analisarem algumas relações, algumas propriedades desse experimento, ok? Bom, o simulador que vocês vão ver em casa é esse daqui.
ok? Onde a gente tem um reservatório fechado, né? E a gente tem 3 abas. Quando vocês abrirem, ele vai abrir na aba colisão simples, vai ter a aba múltiplas colisões e experimentos de taxas. O que a gente vai utilizar é muitas colisões, ok? Então, aqui a gente tem várias formas de simular os experimentos, ok? E a primeira coisa que eu quero que vocês modifiquem é aqui no canto direito do aplicativo, ó. Clica na setinha aqui, quando clicar vai aparecer alguns tipos de reações e vocês vão clicar em Crie a sua, ok? Quando vocês clicarem em Crie a sua, vai aparecer umas setinhas aqui, ó, que a gente pode movimentar os parâmetros, ok? Da energia dos reagentes, da energia dos produtos e da energia de ativação. Então, o que eu quero que vocês, como que eu quero que vocês deixem o experimento? A energia de ativação, a energia dos reagentes numa posição, a energia dos produtos numa posição abaixo da energia dos reagentes e a energia de ativação acima da energia dos reagentes. Então, o perfil do gráfico de energia vai ser similar a esse daqui. Embaixo, a gente tem a equação química. Então, a reação, ela se dá o reagente A reagindo com o reagente BC, formando, então, o produto AB mais C, ok? Então, no começo aqui, a gente, dentro do nosso reator, né, dessa caixinha, não tem nenhum reagente, ok? Então, eu quero que vocês façam 2 experimentos distintos. No primeiro experimento, vocês vão colocar 50 moléculas do reagente A e 50 moléculas do reagente B, ok? Então, vocês vão colocar aqui 50 e aqui 50, ok? Então, vocês vão colocar essas duas quantidades, 50 e 50, e vão deixar esse experimento aqui, né, rolando durante 1 minuto, para que ele atinja esse equilíbrio químico. Após esse tempo de 1 minuto, o que eu quero que vocês avaliem? A quantidade dos reagentes A, BC, AB e C, e avaliem se essas quantidades elas permanecem constantes ou se elas estão em constante alteração, ok? Então essa é a primeira avaliação que eu quero que vocês façam. A segunda é que vocês vão fazer uma relação entre a quantidade dos produtos em relação à quantidade dos reagentes. O que é isso? Eu quero que vocês dividam, né, a quantidade de produtos dessa reação com a quantidade dos reagentes dessa reação, ok? Então, vai somar a quantidade dos produtos e dividir pela somatória da quantidade dos reagentes. Vocês vão fazer isso para o experimento 1 e para o experimento 2. Qual que é a diferença desses dois experimentos? Um, vocês vão colocar 50 moléculas de cada reagente e no outro vocês vão colocar 100 moléculas de cada reagente. O tempo do equilíbrio tem que ser o mesmo, ok? Então vocês podem vir aqui, né, dar o start, né, vocês vão colocar aqui. Quando der 1 minuto, vocês vêm aqui e clicam em pausa, ó. Aí vocês vão ter o número parado aqui, ok? Então façam isso para os dois reagentes e ao final do segundo experimento vocês vão comparar as duas relações, a relação entre o primeiro experimento e o segundo experimento, quanto que deu aquela divisão ali no primeiro e no segundo experimento, ok? Bom, então o que a gente pode relacionar com isso aqui, né? Lá também nos slides vai ter de novo como que a gente faz essa programação, né? A janela aqui do lado, no canto direito, o gráfico e onde a gente coloca as quantidades, ok? Bom, lembrando, o equilíbrio químico, então, é o que a gente define como um equilíbrio dinâmico, ok? Isso significa que, a nível molecular, lá nas moléculas, se a gente conseguisse olhar molécula por molécula, a gente ia ver
que elas estão em constante transformação. O tempo todo as moléculas estão se chocando e reagindo, ok? E essas reações elas podem tanto ser no sentido da formação dos produtos, quanto na restauração dos reagentes. Por isso que a gente chama de equilíbrio químico, ok? Então, o equilíbrio químico, né, a definição de equilíbrio químico é justamente essa. E em sistemas fechados, onde não há troca de matéria, então lembrem lá do simulador que ele é um ambiente fechado, né? Verifica-se que algumas reações químicas se tornam reversíveis. Isso significa o quê? Que os reagentes se chocam, formando produtos, e esses produtos também se chocam, voltando a ser reagentes. Por isso que em reações que existe um equilíbrio químico, a gente coloca essa seta dupla. Ó. Então significa que os reagentes podem se transformar em produtos e os produtos podem voltar a ser reagente, ok? Isso pode acontecer em maior ou menor quantidade, ok? Então, o que significa essa maior ou menor quantidade? É aquela ideia lá da balança. Aquela balança, ela pode estar tanto deslocado para a formação para uma maior quantidade de produtos ou deslocado para uma maior quantidade de reagentes. E mesmo assim a gente vai ter um equilíbrio químico sendo formado, ok? Algumas características do equilíbrio químico. A nível macroscópico, né, como a gente não consegue olhar as moléculas a nível macroscópico, as propriedades são constantes. Que propriedades essas? Propriedades como concentração, densidade, cor e massa. Ok? Então significa o quê? Que elas não se alteram no sistema quando esse sistema atinge o equilíbrio químico. Ok? Então, essas propriedades, né, concentração, densidade, cor e massa, não são alteradas durante o processo. Joia? Algumas propriedades macroscópicas em evolução, né? As colisões entre as partículas, a formação dos complexos ativados e o rearranjo de átomos e íons nunca cessam. Opa, desculpa, eu falei macroscópicos, né? São microscópicos, ok? Então, como a gente estava falando lá, se a gente conseguisse olhar as partículas, coisa que a gente não consegue a olho nu, a gente veria que as partículas estão em constantes choques, ok? Então estão sempre se chocando e esses choques podem ser efetivos, como a gente já tinha conversado em sala de aula, e esses choques efetivos vão então formar reações químicas. Essas reações podem ser tanto no sentido da formação dos produtos, quanto os produtos se chocam e restauram e voltam a ser reagentes. Ok? De novo, o equilíbrio químico ele é dinâmico, né? Isso significa que as reações inversas, diretas e inversas, são contínuas e ininterruptas, ok? E também a gente tem que o equilíbrio químico ele depende da temperatura, ok? Por que o equilíbrio químico ele depende da temperatura? Porque se a gente aumenta a temperatura, aumenta a velocidade das partículas e com isso vão aumentar o número de choques. E se aumenta o número de choques, a gente vai estar interferindo no equilíbrio químico, ok? Então, o equilíbrio ele depende então de que temperatura. Por isso, quando a gente vai fazer uma reação química, estudar o equilíbrio químico, a gente sempre tem que dizer, né, sempre tem que informar em qual temperatura que esse equilíbrio ele está sendo estudado, ok? Bom, por hoje era isso que a gente tem para conversar, né? Uma introdução sobre o conceito de equilíbrio químico. Esse material da apresentação vai estar disponível em PDF lá no SIGA. Lá também vai ter um capítulo de um livro, PDF de um capítulo de um livro sobre equilíbrio químico. E eu quero que vocês façam uma tarefa para desse capítulo de livro, né? Então, vocês vão fazer um estudo dirigido
da página 206 até a página 213, ok? E a partir desse estudo dirigido, vocês vão fazer os exercícios 1 até o exercício 5, ok? Então, essa é a tarefa que vocês têm para essa próxima semana. Muito obrigado e até o próximo encontro.